tá com... A minha amiga Antonieta fez uma capa tão bonita, viu, Antonieta? Eu não consegui usar, porque você mandou CD, eu não consegui. Foi tudo muito rápido hoje, mas na próxima aula a gente vai ter. Então, o nome do curso é Palavra Viva. Eu fiz um sumário da aula aqui que você pode pular, é mais para você depois se achar. E esse curso, ele é um curso um pouquinho, eu diria, diferente, né? Porque a gente vai enfatizar a aplicação da palavra. Nós não vamos fazer um curso teológico, nós vamos fazer uma teologia muito aplicada. Porque Jesus nos ensinou, Jesus quando deixou o grande mandamento, ele disse o quê? Ide, que é até os 28, vamos lá. Pregar o evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e que mais? Fazer discípulo como? Como que faz discípulo? Ensinando a quê? Vamos ler. A praticar a palavra. Vamos ver como é que está escrito lá, Mateus 28. Vamos lá. Foi a última mensagem de Jesus antes de subir. E quem... ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, guardar, obedecer, cumprir todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, ensinar as pessoas a palavra e ensinar as pessoas a guardar a palavra. São duas coisas. Ensinar e guardar, aplicar a palavra do Senhor. 2 Timóteo 3, 16 e 17, que é o primeiro slide da tua página 2, você pode vir comigo. Ela vai dizer que a palavra do Senhor, ela é o quê? Vamos ver lá. 2, 3, é o teu slide, primeiro slide da página 2. Se não tiver errado aqui minhas referências, tá certo. 3, 16 e 17. Cláudio, cadê você que tem uma voz forte? Leia para mim o 16. (16) 2 Timóteo 3,16. Eu vou. Toda a escritura é inspirada por Deus. Como é que é? Toda a escritura é inspirada por Deus. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, Deus inspirou os autores da palavra dele, amém? E ele escolheu, quando ele criou o ser humano, ele escolheu se comunicar conosco através da palavra. Ele poderia escolher outra coisa, mas ele escolheu se comunicar com o ser humano através da palavra. Na verdade, a palavra move não só esse reino que está aqui, a gente conversando, se entendendo, mas a palavra também tem poder até no reino invisível, no reino espiritual, amém? Então, é toda essa palavra aqui, então, toda a Bíblia, toda, diga, toda, o Velho e o Novo Testamento, desde Gênesis até Apocalipse, é inspirado por Deus. Para tudo isso aqui, mas o 17, eu gosto muito do 17, que ele diz assim, a fim de quê? A fim de quê? Repete comigo, a fim de quê? Com o objetivo de, a palavra faz isso tudo, mas com o objetivo de, o quê? De que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quem é perfeito aqui? Então, o que é? Nós somos transformados dia a dia, de glória em glória, à imagem do nosso Senhor. À medida que nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos ficando mais parecidos com Ele. Então, a palavra existe para que a gente possa se tornar cada vez mais perfeito e habilitado para fazer a boa obra. Ou seja, na verdade, a palavra tem um grande objetivo: me transformar, me habilitar, me amadurecer, me fazer crescer. Então, o estudo desse curso é mais do que informação. É transformação.
durante esses 3 meses, 2 meses e meio, nem vai dar 3 meses, vai acabar logo no início de dezembro, 2 meses e meio. Eu não quero que você venha aqui assistir um curso comum, não. Você vai ver que daqui a pouco eu vou pedir algumas coisas para você. Deus vai trabalhar na tua vida. Deus vai trabalhar no teu coração. Deus vai trabalhar no teu devocional. Deus vai trabalhar dentro de você, porque algumas coisas, quem aqui não precisa ser transformado? Todos nós. E nós vamos aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando para estudar a palavra e vamos andar junto com o nosso devocional com Deus, aprimorando o nosso devocional com Deus e deixando que a palavra dele entre em nós e se torne viva, e cada um de nós vai devagarinho aprendendo a aplicar essa palavra no seu dia a dia. Então, esse é o objetivo maior do curso. Eu aí coloquei a segundo slide. A importância da palavra. Já falei isso, transformar vidas. E por que estudar a palavra? O alvo da palavra e desse curso é o que? Está escrito aí. Vamos lá. Transformar a vida e restaurar vidas. E qual é o chamado dessa igreja? Se esse é o nosso chamado, não dá para a gente continuar sem ter essa visão, sem absorver a palavra com essa visão de aplicar, entender, absorver, aplicar a palavra e compartilhar a palavra uns com os outros. Ok? Veja então, Tiago 1, 23, 25. E Cláudio agora sim vai para Mateus 7, 24, enquanto nós vamos para Tiago. Tiago vem depois de quem? Hein? Hebreus. Eu posso ler Tiago, depois eu peço você Mateus. 1, 23. Próxima aula, Tiago. Tiago não é o que eu vou ler, Tiago é o que está lá. Me lembra de colocar os versículos aqui, ó, o pessoal não ter, para a gente correr mais. Tiago 1, 23 diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nele persevera, não sendo ouvinte negligente, mas o quê? Operoso praticante. Esse será o quê? Naquilo que realizar. Quem quer ser um bem-aventurado aqui? Tem que ouvir a palavra e tem que praticar a palavra. Entender e praticar a palavra. Amém? Glória a Deus. Mateus 7, 24, agora, Cláudio, não precisa abrir. É conhecido. Aleluia. E quem não pratica é comparado a quem? Pode continuar. Insensato. A tempestade vem, bate e a casa dele cai. Não é isso? Porque ele não está com a base firme. Todo mundo conhece essas passagens. Estou fazendo, então, questão de enfatizar essa parte agora da aplicação. Então, o que nós vamos fazer? Vamos procurar sempre entender o texto, mas não vamos entrar em muitas discussões teológicas, muitas coisas polêmicas eu vou passar por cima, e se tiver tempo para pergunta eu vou dar. Desculpa, eu vou me dar o direito de dizer, essa pergunta, nós vamos ter um e-mail. Você manda por e-mail, porque eu vou tentar responder depois por escrito. Porque eu acho que vai trazer tanta polêmica, vai trazer mais polêmica do que ajudar as pessoas. Então eu vou falar, essa aqui não. Por exemplo, por que nós vamos ler daqui a pouco a genealogia? Ele dividiu em 3 períodos de, se eu não me engano, 14. Né? De 14 gerações. Pastor, por que ele fez isso? Meu irmão, manda para mim por e-mail, eu vou tentar te responder. Eu vou consultar, vou estudar e vou ver. Amém?
Agora, por que ele fez a genealogia no início? Isso aqui você precisa entender. Isso você precisa entender. Porque um dos livros mais bonitos para estudar é Mateus. Tem gente que manda as pessoas começarem a estudar em João. Eu prefiro mandar em Mateus, mas eu sempre faço assim. Você vai ler Mateus, você pula a genealogia, não é? Você pula a genealogia, já começa o nascimento de Jesus, que você vai aprender muito com Mateus. Eu sempre falo isso. Aí a gente fica assim, então por que não tiraram logo essa genealogia? Né? Ela tem uma razão de estar lá e você vai aprender hoje, se Deus quiser. Amém? Vamos entender o texto, as principais lições e depois como aplicar. Já estou na página 3. Aqui que nós temos alguma dificuldade. Nós, dentro de nós, quem tem sede de aprender aqui? Isso aí nós temos. Eu acho que está até meio ligado com a árvore do conhecimento, né? A gente quer conhecer isso aqui. Agora, nós temos uma dificuldade. A gente não consegue colocar em prática, de forma adequada, tudo aquilo que a gente já aprendeu. Se isso acontecesse, irmão, eu seria uma bênção. Porque eu já aprendi um monte de coisa. Carlos Eduardo seria uma bênção. Ivanildo, vocês seriam uma bênção. O problema da igreja, embora Jesus tenha falado, e eu concordo com ele, que nós perecemos por falta de conhecimento da palavra, mas muitos de nós até conhecem alguma coisa da palavra, mas aquilo que conhece não consegue colocar em prática, não consegue viver. Falando de outra forma, são dois desafios. Um é conhecer e outro é aplicar. E Satanás sabe disso. Então, qual é a estratégia que Satanás faz conosco? Primeiro, a mais fácil. Ele obscura, ele esconde a verdade, para que você não entenda. Então, muitas discussões, teorias, às vezes um versículo causa polêmica, ele tenta obscurecer para que você não entenda aquilo que Jesus está falando aqui. Mas há um momento que você entende. O Espírito do Senhor te revela. Ou você ouve um pastor, você ouve um mestre. E você passa a entender o que realmente Jesus queria. Aí o que ele faz? Ele impede você de aplicar aquilo na tua vida. Quer ver? Domingo eu vou pregar sobre a ceia, por causa até dessa aula. Você vai ver que a maioria de nós conhece o que é a ceia, o que significa. Mas você vai ver que a maioria de nós não participa da ceia de forma agradável a Deus. Por causa disso. Porque Ele atua para que isso não aconteça. Criando distração entre nós, de tal forma que você não participa de forma digna, e você vai aprender o que é a forma digna. Então, eu queria que vocês guardassem isso. Uma coisa é entender o conceito. Outra coisa é aplicar o conceito. Amém? E para aplicar o conceito, você precisa ter relacionamento com Deus e com o Espírito. Não existe vida cristã sem palavra e não existe vida cristã sem relacionamento com Deus e sem o Espírito de Deus. Por isso eu falei que esse curso vai ser um pouquinho diferente. Última slide da página 3. Vai ser o curso e o devocional ao mesmo tempo. Eu quero aperfeiçoar, eu quero despertar o teu devocional de novo, que alguns podem estar assim, não usando muito bem. Vamos aproveitar esse momento. Durante a semana, eu vou falar algumas coisas hoje aqui, e durante a semana você vai levar a sua apostila, durante a semana você vai acordar. Nós aprendemos aqui já em algumas aulas com os líderes que você precisa ter, se possível, um lugar, um tempo, quem aprendeu isso? Um lugar separado, um tempo, um plano de estudo. Só que o plano de estudo nesses meses vai ser o quê? Mateus. Então você já não precisa se preocupar com o plano. Você só precisa chegar lá, na atitude correta, se separar, acordar de manhã, se separar,
pedir: Senhor, estou aqui diante de Ti. Eu vou ler a Tua palavra, me ilumina, eu quero aprender, eu quero aplicar, eu quero ser moldado pelo Teu Espírito e pela Tua palavra. Abre agora meu entendimento. E você vai estudar a palavra. E durante a semana você vai estudar parte do que eu falei nessa aula. E já vai, aqueles que conseguirem, muitos vão conseguir, já ler o próximo capítulo, que a gente vai fazer 1 a 1. Já vai ler o próximo capítulo. Você pode ler já o 2 e o 3 para a semana que vem. E você vai fazer isso com o teu caderninho. Que nós falamos também que devocional tem que ter caderno. E Deus vai começar a falar com você. E aquela passagem que tocar a tua vida, foi aquela que Deus te falou aquele dia. Aí você vai fazer a última oração: Senhor, essa passagem aqui é para mim. Agora me ensina e me capacita a aplicar isso na minha vida e a compartilhar com os meus irmãos. Por quê? Você vai, semana que vem, encontrar, muitos de nós vão se encontrar nos grupos. E ali vai ser o momento para a gente compartilhar o que aprendeu. Poxa, eu li Mateus 1, me tocou o versículo lá que o Espírito Santo gerou em Maria. E eu acho que o Espírito Santo está gerando alguma coisa dentro de mim também, que vem de Deus para abençoar vidas. Bom, é nesse compartilhar, é nesse devocional que nós precisamos. E hoje o Fábio está aqui. É uma via de mão dupla. Só que as duas andam, em vez de uma para lá, outra para cá, as duas andam assim: o Espírito, o devocional e a palavra. Para que você possa chegar aonde nós queremos. Amém? Página 4. Já falei compartilhar. Nesses meses Deus vai falar com você. Uma das coisas que mais assim, você acha que quando eu entrei na igreja eu gostava da palavra? Quem acha? Claro que não. Claro que não. Como a maioria de nós. A cabeça estava onde? Lá fora. Devagarinho. Mas à medida que eu fui estudando, e mais, à medida que Deus te revela, quando Deus ilumina a palavra para você, e você aplica, e aquilo dá certo, você se alegra demais, meu irmão. E você quer mais daquilo. Porque você vai ver que a palavra ela é viva. E que Deus ilumina a palavra para cada um. Para a tua necessidade, Elaine. Deus vai falar com você durante esses 2 meses e meio, quando você lê: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o... Aí, será que eu sou realmente humilde de espírito, Senhor? O que é ser humilde de espírito? Vamos aprender aqui. Será que eu sou mesmo... Em que área da minha vida eu não tenho sido dependente de Ti, humilde de espírito? Em que área? E Deus vai falar. Então é mais do que um curso. É vida transformada. Amém? Então, antes de continuar, aquele que diz assim: eu quero participar dessa forma. Eu quero abrir o meu coração. Eu não quero vir aqui só para adquirir informação e conhecimento. Eu quero que o Espírito transforme a minha vida. Eu vou procurar fazer o meu devocional. Só levanta a tua mão que eu quero colocar todos nós diante do Senhor agora. Eis-nos aqui, Senhor, dependentes de Ti, com algo colocado por Ti dentro dos nossos corações. O nosso coração já está palpitando, já está com aquela sede e fome de Te buscar a Tua palavra, ser tocado por Ti. Abençoa e capacita cada uma dessas pessoas que decidiram pela fé dar um passo adiante durante esse curso, Senhor. Um passo para um relacionamento mais íntimo contigo e com a Tua palavra. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, essas são as instruções do curso. Parte 2, bem rápido. A palavra, ela é inspirada, toda ela é inspirada por Deus. Então, a primeira figura que tem aí, não sei se o meu irmão pode botar aqui, dá um panorama geral da Bíblia. A Bíblia cobre desde a criação, a sua apostila você pode ler, que está em Gênesis 1 e 2, aí vem a queda do homem e temos a redenção.
desde Gênesis 3 até Apocalipse 22. Como eu falei, o Antigo e o Velho Testamento, o Antigo e o Novo Testamento, eles se complementam, eles se completam. E de uma forma bastante sintetizada, a gente pode dizer que depois da queda já veio uma promessa de que viria aquele, não é? Descendente da mulher, que ia pisar quem? Esse que seria o Redentor. E a partir de todos os livros da Bíblia, a partir dali do Velho Testamento, vem revelando cada vez mais como esse Redentor virá, como o Messias virá, aquele que vai trazer de volta a comunhão entre Deus e o homem, que foi quebrada pela desobediência de Adão e Eva. Deus não desistiu do homem e desde o início prometeu então essa redenção, prometeu esse Messias. Messias que a gente sabe que, vou chamando aqui de Salvador. Então o Velho Testamento, se eu tivesse que resumir numa frase, ele vai dizer o quê? O Salvador virá. Está vindo aí. Aí ele vai sofrer, cada um fala uma coisa, Isaías fala isso, o outro fala aquilo, ele vai ter um reino inabalável, cada um vai dando uma característica maior, mas se eu tiver que dar uma frase, é isso aí. E quando você entra no Novo Testamento, o que o Novo Testamento vai dizer é que esse Jesus já veio, e vai dizer também que virá. O Velho Testamento já diz que ele virá a segunda vez, tá? Mas eu estou resumindo aqui só para ficar mais conceitual. Então, o velho diz, ele virá, também diz que ele virá a segunda vez, mas a ênfase é, ele virá. E o Novo Testamento, ele já veio, glória a Deus, e ele voltará. Amém? Essa outra figura aí é o resumo do que eu falei. E se você pegar a sua Bíblia, na minha Bíblia, entre o Velho e o Novo Testamento, abre Mateus. Tem uma folha em branco. Quem tem uma folha em branco entre os dois aí? Quem não tem? Alguma Bíblia não tem? Não tem? Uma folha em branco entre os dois? Tem. A minha não tem, sabe por quê? Porque eu já escrevi. Essa era a folha em branco, eu já saí escrevendo. A maioria de nós tem uma folha em branco. E ela, assim, é bom ter essa folha em branco para você, ela é didática. Ela é didática. Por quê? Desde o plano lá de restauração, prepare-se para... Vamos correr um pouquinho aqui? Quem quer passear na Bíblia em 2 minutos aí? Vamos lá? Caído, não vou falar de Noé. Todos estavam caídos. Nenhum de nós merecia nada. Todos nós estávamos condenados à morte. Mas Deus, pela sua misericórdia, e já está ali a graça de Deus operando, decide resgatar um povo, para começar ali a montar a restauração do povo de Deus. Então, de todo mundo, Adão, legal com Deus. Adão quebrou sua comunhão com Deus, por causa do pecado. Quando fez isso, todas as pessoas ficaram o quê? Condenadas, destituídas da glória. Condenadas a quê? Deus não precisava. Assim como ele fez lá com os demônios lá que seguiram Satanás, o que ele fez com eles? Estão caídos até hoje, não estão? Mas Deus, por amor a nós, resolveu então começar o resgate. E ele começou com um povo escolhido. Ele começou em... Qual o nome do rapaz? Abraão, o pai da fé, Abraão. E ele fez a grande promessa a Abraão e fez uma aliança lá com Abraão. Uma aliança, Gênesis 12,
Quem puder abrindo lá. Aquele que te abençoar, será abençoado. E de ti eu vou fazer grandes nações. Vamos lá. Aleluias. Aleluias. Bom, e aí, eis aí um povo que Deus escolheu e Deus começou a instruir Abraão e em cima dele prometeu uma descendência. A gente sabe a história de Abraão, Isaac, né? Ismael e Isaac, finalmente ele tem o filho da promessa, não é? Depois Jacó, depois vem os 12, as 12 tribos, o povo de Israel, aí eles vão, um deles, José, os irmãos tentam matar ele acaba no Egito, e se fortalece no Egito, e aí ele resgata a família dele, e o povo, escolhido por Deus, vai para o Egito. O povo está começando a crescer muito, o faraó que conhecia José morreu, e aí os outros faraós começam a ficar com medo desse povo e escravizam esse povo. Mais de 400 anos passam, de acordo com aquilo que Deus já havia prometido, e aí então Deus chama Moisés. E Moisés então liberta 10 pragas, abre o mar vermelho, liberta aquele povo e leva até a beira da terra prometida. Na terra prometida, ele fica, Josué pega e começa o quê? A conquistar a terra prometida. E o povo começa a habitar na terra prometida, e a partir dali, tem uma história em Juízes, depois de Josué vem Juízes, depois o povo pede ao profeta Samuel um rei. Deus não queria que eles tivessem um rei, mas eles pediram um rei, então deu-se um rei. Que rei foi esse? Saul. E aí depois de Saul vem um rei Davi, e aí no rei Davi, o reino de Israel, o povo de Israel, tem o primeiro clímax, vamos dizer assim. Eles vão lá em cima, tudo de bom, quer dizer, o rei Davi consegue todas as coisas. Consegue paz, etc. Só que esse rei Davi também caiu, né? Mas vamos falar de cair, não, agora não. Depois a gente fala da caída dele. Ele tem o quê? Salomão, filho também, e aí vem todos os outros reis. Salomão começou bem, mas aí também falhou, e a partir dali começa de tempos em tempos, o povo de Israel é como a gente, né? Se afasta de Deus. Aí Deus manda um profeta, né? Aí eles não ouvem o profeta. E muitas vezes eles até matam os profetas. Mas vamos dizer assim, não ouve o profeta. Aí não ouve o profeta, Deus tem paciência, aí eles sofrem. Aí depois se arrepende. E fica nisso até um exílio maior. Vamos chamar, para resumir, que é o exílio da Babilônia. Então eles vão lá para a Babilônia. E depois de 70 anos, conforme havia sido prometido, eles voltam e reconstroem a cidade deles lá, Jerusalém, os muros, Neemias, Esdras e etc. Chegamos já até onde? E a partir daí, quem me ajuda agora? Hein? Não, Salmos não, quero a história. O que mais? Bom, vou pular então tudo isso. E você vai estudar em casa quando você tiver tempo. E eu chego aqui ao momento que Deus ainda continua usando os profetas, nesse tempo aí que nós paramos. Ele ainda continua usando os profetas sempre na mesma coisa. Advertindo o povo. E o povo às vezes cai. E ele adverte o povo e o povo cai. Só que chega um momento que Deus cala. Para de mandar profetas. Apesar de estar lá toda a profecia de que um dia ele mandaria o Messias, ele se segura, cala a boca, há um silêncio que eu represento nessa Bíblia por essa página em branco de 400 anos. Cerca de 400 anos. Imagine você ouvindo uma promessa de um descendente que o Messias virá, e 400 anos se passaram. Chegamos nos tempos de Jesus,
o povo está sobre o jugo do Império Romano, o povo o povo de Israel ainda mantém alguma coisa da sua religião, da sua lei e do seu templo. Para eles, então, aquilo ali é a coisa sagrada, do jeito deles, que era o seu templo e a sua lei. Mas o que eu queria chamar a atenção é esse silêncio por mais de 400 anos. Israel não ouviu a voz de Deus durante 400 anos. Meu Deus, quando eu fico 4 anos, 4 meses sem ouvir a voz de Deus, eu já fico, imagine, 400 anos sem nada. Ele diz assim, vocês estão matando todos os meus profetas, vocês não dão atenção a eles, não vou mandar mais. E agora vai começar o Novo Testamento. Nada melhor do que começar o Novo Testamento depois do silêncio do que Mateus. Por quê? Vamos aprender agora. Você vai entender que Mateus, ele é a ponte entre o Velho e o Novo Testamento. Por quê? O propósito de Mateus é dizer, Jesus é o Messias. Basicamente, ele está falando com aqueles judeus. Olha, essa promessa que esse silêncio terminou. A promessa está sendo cumprida. Esse Jesus tem as qualificações do Messias. Esse é o Messias. O seu nascimento, a sua vida, os seus milagres, a sua ressurreição, tudo isso ele vai falar, provam que ele é o Messias. E o mais interessante, como ele começa o primeiro versículo de Mateus. Mateus, agora chegamos em Mateus. Mateus 1:1. Livro da genealogia de Jesus, o Salvador. Cristo é o... que quer dizer Cristo? O ungido. E a turma de Israel, os judeus já sabiam disso. Então ele já está chamando Jesus do ungido. Filho de Davi e de Abraão. Por quê? Havia 2 alianças. Todo o povo judeu sabia que o Messias teria que ser descendente de Abraão e descendente da casa de Davi, porque ele seria um rei. Amém? Messias e rei descendente. Essa era a promessa, a aliança que Deus fez com Davi. E todos eles sabiam. Veja então primeiro como é bonito. O primeiro versículo diz assim, esse cara, Jesus, ele é o Cristo, e ele é descendente de Abraão, e ele é descendente de Davi. Ele tem essas qualificações em sua genealogia. Por isso era tão importante, porque ele está escrevendo para, entre aspas, convencer aqueles judeus. E era muito importante, e os judeus levavam em consideração a genealogia, que ele iniciasse colocando os pingos nos is. E ele faz isso. E pulando e entrando lá para o 18, a segunda coisa que ele faz, ele fala do nascimento de Jesus, mas ele fala do nascimento de Jesus e ele afirma que ele veio de uma virgem. Que é outra coisa que foi lá profetizado em Isaías. Ou seja, Mateus está, e aí você precisa entender o propósito de Mateus, ele está fazendo, depois de um período de silêncio, ele está dizendo, meus irmãos, eis Jesus Cristo, eis Jesus, ele é o Cristo, ele tem todas as qualificações do Messias. Ele é o Messias. E ao longo do livro,
você vai ver que ele sempre vai falar, é um dos que mais fala, o evangelho que mais fala. Isso foi feito para que se cumprisse aquilo que o profeta falou lá no Velho Testamento. Isso foi feito para cumprir aquilo que o profeta falou lá no Velho Testamento. Por quê? Ele está o tempo todo pontuando, dando, entre aspas, provas de que Jesus realmente é o Messias para os judeus. Pastor, esse livro é só para os judeus? Não, é para todos nós. Nós aprendemos muito com ele, mas ele tinha esse propósito básico. E por isso ele foi colocado como o primeiro livro do Novo Testamento. Ele faz essa ligação, ele sai do silêncio. Jesus virá, 400 anos depois, gente, o que falavam do Salvador, do Messias? O Messias um dia virá, o Messias um dia virá, o Messias um dia virá. O Messias veio. Começa o Novo Testamento. O Messias esteve aqui. Esteve aí e depois vai dizer que vocês rejeitaram. E ele vai falar também o seguinte: ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o ungido e ele é o rei. Só que ele é um rei diferente daquilo que vocês estão esperando. Vocês estão esperando o novo Davi, que vai chegar aqui e vai libertar o povo de Roma. Mas, na verdade, o reino dele não é desse mundo, o reino dele não é geográfico, ele não vai derrotar o Império Romano, ele vai derrotar o Império das Trevas, ele vai te transformar do Império das Trevas para o Império da Luz, do Deus do amor maravilhoso. Ele veio destruir, não Roma, ele veio destruir as obras do maligno. E esse reino, a cultura desse reino é assim. E nós vamos ver isso depois, Mateus 5 e diante. Que ele vai começar a dizer: que reino é esse então? Que rei é esse? E que reino é esse? Aí ele começa a pontuar o que é o reino de Deus. Que não tem nada a ver com o reino desse mundo. E o povo de Israel já tinha isso no passado, porque lá no Velho Testamento, quando eles foram chamados para ser povo de Deus, eles não deveriam ser contaminados pelos povos que estavam ao redor. O conceito deles, para isso é conhecido. Mesma coisa agora, nós não vamos ser influenciados pelo mundo. Na verdade, nós vamos ser luz do mundo, sal da terra. Mas e aí o que é esse reino? E o que é ser um cidadão desse reino? Quais são as virtudes do cidadão desse reino? Quais são as atitudes que esse cidadão deve tomar? Isso tudo aí você vai aprender. Porque Mateus vai escrever isso tudo para a gente. E como não vou entrar mais em detalhe, porque Edmeia já deu um esboço quando ela veio aqui na quarta-feira. Então eu acho que você já tem a visão geral da entrada de Mateus. Uma pergunta só, enquanto eu me organizo para ir para frente. Já vou entrar na parte 3, já entrei. Por que começar com genealogia? Já entenderam? Que ele tinha, qual o propósito dele? Provar que é o Messias. E o povo está esperando genealogia. Ele já deu. Por que começa logo com descendente de Abraão e Davi? Porque ele tinha que ser. Era a primeira qualificação dele. E você pode também ver de forma geral o seguinte: a primeira pessoa que foi gerada na lista de Mateus, ela foi gerada de forma sobrenatural. Abraão para Isaac. E a última pessoa que foi gerada na lista, foi gerada de forma sobrenatural, Jesus Cristo. Ele começa de forma sobrenatural, 100 anos, né? Teve neném, né? E fecha de forma sobrenatural em Jesus Cristo. Outras observações sobre a genealogia. O costume da época, a genealogia era homens. Quase não se falava de mulher. As mulheres começaram a ser faladas agora, viu? A gente sabe como é que era naquele tempo.
Ainda bem que elas começaram a ser faladas, que elas nos abençoam muito, não é? Mas então tem algo assim, tem alguma coisa ali que Mateus fez de propósito. Ele colocou ali 4 mulheres. E vou falar só de 2 que são muito conhecidas. A primeira delas é a Raabe, todo mundo conhece. Raabe é prostituta, pecadora, que entrou na genealogia de Jesus. Outra, Ruth. Ruth era uma mulher estrangeira e entrou na genealogia de Jesus. É como se Mateus já começasse a introduzir o conceito que a graça de Deus e que esse rei está vindo não só para aquele povo ali que se considerava santo, está vindo para os pecadores e está vindo para os gentios. Desde a genealogia, Mateus já está dando o recado. Amém? Já falei, nascimento de Jesus, a qualificação de uma virgem. Agora, outras coisas importantes. Venha comigo na 7. Para fazer um paralelismo entre o velho e o novo, porque você vê que a palavra é muito bonitinha. A palavra de Deus tem umas coisas interessantes. O Velho Testamento começa com a criação do mundo. O Novo Testamento começa com o nascimento daquele que criou o mundo. O Espírito Santo que produziu o mundo, agora produz o Salvador do mundo. Produz no seguinte sentido, encarnado. Procura um corpo para ele e gera em Maria o corpo dele, porque ele já existe, não é? Entenderam o que eu falei? 2. O Velho Testamento começa com a criação de Adão, entre aspas, a primeira humanidade. O Novo Testamento, do último Adão, do Adão espiritual. Vale a pena abrir nossa Bíblia em 1 Coríntios 15, 47 a 49. 1 Coríntios 15. Pode começar do 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, então aqui Jesus está sendo chamado de quê? O último Adão, né? Porém é espírito vivificante, ele dá vida. Mas não é o primeiro e sim o natural. 47. O primeiro homem foi formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Então, o Velho Testamento começa com o Adão terrestre, o homem terrestre, e o Novo Testamento começa com o homem celestial. Com uma nova ordem da humanidade, que agora é do Espírito. Aquilo que vem do pó vai voltar ao pó. Mas o Redentor já começou a vir ao mundo, ele já está começando o processo de redenção. Quando ele entrou dentro de você, ele já restaurou o teu espírito, gradativamente, para quem separa espírito de alma, vai restaurando a sua alma, e depois, um dia, ele vai te dar um novo corpo, o corpo glorificado. Amém? Aleluia, ele vai completar. Última frase, o Velho Testamento começa com a criação do homem terreno. Já falei, Agora o próximo slide. O Velho Testamento começa com a criação. Essa é legal. Primeiro Deus lá em Gênesis, primeiro ele faz o paraíso. E depois bota o homem lá dentro. Tom! Tá certo? Ele cria o habitat. E depois bota o homem. Agora, quando Deus está criando a segunda humanidade, vamos dizer assim, a segunda criação, quem vem sendo restaurado primeiro? Paraíso ou o homem? O homem. Então,
Isso nos dá uma coisa que todo mundo fala, mas que está aí na Bíblia. A criação começou do paraíso para o homem, de fora para dentro. Mas a restauração começa de dentro para fora. Aleluia. Pelo Espírito Santo que começa a trabalhar em nós. Amém? Agora a parte 4, mergulhando no capítulo 1. Primeiro, vamos mergulhar na genealogia, pastor? Antes de mergulhar na genealogia, leia 1 Timóteo. Isso aí, 1 Timóteo 1,14. Veja, eu dei a visão geral do capítulo de Mateus, do capítulo 1, agora você no seu devocional ia começar a ler cada capítulo, tá certo? Vou ajudar você agora. 1 Timóteo 1, vamos lá, quem chegou? Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. E Tito você vai procurar em casa, vou deixar, quero que você pegue uma chave bíblica, se você não tiver, tem problema, eu te digo qual versículo. Mas você também vai lá no Tito, vou dar uma pista, capítulo 3, você vai achar o versículo, e vai ter o mesmo alerta. Não entre nessas discussões intermináveis de genealogias. E é aquilo que a gente estava falando ainda há pouco sobre perguntas. O crente tem que ser um pouco mais... Vale a pena ficar entrando nessa discussão? Não vale. Tem algumas coisinhas que você pode tirar da genealogia, bonitinha, mas se você começar a estudar a genealogia, você vai ver que a genealogia de Mateus é um pouco diferente da de Lucas. Aí você vai ver que um está no enfoque, outro está no outro. Aí por que um está assim, outro está assado? Um responde assim, um estudioso, o outro estudioso responde assim, e o tempo está passando e você está lá. Está parado. O que aplicou na tua vida isso aí? Nada? Então deixa isso para o segundo curso. No segundo curso a gente vai afundar na genealogia. Primeiro não. Você já guardou, você já aprendeu a precisar da genealogia. Por que ela está ali? E umas 3 ou 4 observações. Tá bom? Tá de bom tamanho? Então vamos para o nascimento de Jesus. Os líderes já sabem. Nosso devocional, nós temos vários métodos de estudo da palavra, para você tentar entender a palavra e aplicar a palavra. E um dos métodos que nós temos, que eu falei na última vez que eu reuni os líderes, é que toda vez que você tiver uma narrativa, uma boa forma de você tirar o suco, tirar o significado e aplicação do texto que você está lendo, enriquecer o teu estudo e interpretação e aplicação do texto, é você entrar em cena. Quem lembra disso? Os líderes. Entrar em cena. Entrar em cena é você pegar o que está acontecendo, colocar na cabeça e depois sentar no lugar de cada personagem. Então aqui no nascimento você tem Espírito Santo, você tem Maria e você tem José. Para você mergulhar no detalhe, então você primeiro tem que entender o que está acontecendo e depois assim, vamos me colocar como Maria. Meu Deus, o que essa moça passou? Que situação que ela passou? E o que eu aprendo com a situação de Maria? E José, cara? José é um cara... Hein? Já pensou? Que o casamento lá era assim, né? Eles fechavam o casamento, mas não iam morar ainda. Depois de um período de 1 ano. Mas já estava totalmente compromissado, estava tudo certinho. Depois de um período lá, é que eles iam se unir, que a noiva ia para a casa do noivo. Durante esse período, aparentemente, Maria pisou na bola. Não é? E José ficou numa, ele gostava de Maria. E o que ele fez? E o que ele me ensina? E o Espírito Santo, o que me ensina? Bom, eu pediria que você, na segunda e na terça, lesse mais um pouquinho, mas eu vou dar já algumas dicas aqui. Primeiro, o que Maria nos ensina? Maria teria sua reputação manchada e poderia o quê?
morrer. Ela estava condenada à morte. Adulterou, a lei era mata Geni, mata pau nela. Ela ia morrer. Não era Geni, era Maria. Mata ela, pau puro nela. Essa era a lei. Imagine você no lugar de Maria. Porém, a consciência de Maria estava limpa e ela confiava no seu Deus, no seu juiz. E ela não se defendeu. E ela não tentou fazer grandes explicações para José. Vou fazer uma carta. Tem coisas que não dá para explicar. Que você tem que confiar. Que você tem que calar a boca e confiar no teu Deus. Esse é um dos exemplos mais bonitos. Maria confiou em Deus. Pastor, ela não tinha alternativa. É verdade, né? Não, tem alternativa, que é começar a se bater tentando provar que está certo. Quem já se bateu tentando provar que está certo aqui? Eu também. Você tem que saber a hora que você tem que dar uma de Maria e dizer assim, olha aqui, quem é que vai acreditar nisso que eu vou falar aqui? Ninguém vai acreditar. Então eu vou deixar o quê? Está tudo contra mim? Todas as provas estão contra mim. O que adianta eu ficar falando aqui agora? O meu juiz, Daniel, né, que você falou? Daniel, meu juiz é quem é? É o Senhor. Confia nele, ele é o meu juiz. A minha vida está nas mãos dele. Eu sei lá como é que eu vou sair dessa. Maria, como é que você vai sair dessa? Entrevista com Maria, TV Globo. Maria, como é que você acha que você conseguirá sair dessa e explicar a seu amado José que você realmente é inocente? Eu sei lá. Tem hora que não dá, irmão. E o crente deve, assim, ter sabedoria para isso. Porque se ficar falando demais, ao invés de ajudar, primeira lição de Maria. Segundo, se eu estou fazendo a vontade de Deus, guarda a frase. Eu gosto quando eu estou fazendo a vontade de Deus. Quando eu estou fazendo a vontade de Deus, não há o que temer. Pastor, vai ter oposição? Pra dedéu. Pra dedéu, mas o teu coração está tranquilex. O coração. Às vezes você fica um pouco agitado, mas você sabe que você está fazendo aquilo que Deus te pediu para fazer. Quando eu estou fazendo aquilo que Deus pediu para fazer, eu fico tranquilo. Quando eu sei que Deus me pediu para fazer uma coisa e eu não estou fazendo, eu fico intranquilo, insatisfeito, mal-humorado. Grito com a Maria, grito com a Natália, grito com o Rodrigo. Não grito com às vezes até com a Carol. Grito com todo mundo. Por quê? Porque eu estou inseguro. E obedecer é fazer a vontade de Deus. José, ele não difamou Maria. Meu irmão, não difama teu irmão. Olha, tudo prova que Joãozinho da Silva pisou na bola, adulterou, roubou o dinheiro da igreja. Irmão, não difama Joãozinho da Silva. Não difama Joãozinho da Silva. Porque um homem de Deus, muitas vezes, Satanás, para derrubar, cria uma confusão que parece que o cara realmente é. E aprenda aquela parte da palavra que diz, o amor cobre multidão de pecados. Deixa para quem tem responsabilidade de esclarecer o que está acontecendo, fazê-lo. E nós aqui vamos, calar a boca. Amém? Terceira personagem, Espírito Santo. O poder sobrenatural de Deus cumprindo as suas promessas. Que coisa linda. De forma inesperada, forma que ninguém podia imaginar. E ele gerou algo de bom em Maria. Algo de bom foi gerado por Deus em Maria. Quando ela gerou Jesus Cristo lá. Amém? Aplicação. Quando você nasce de novo,
Cristo também foi gerado em você. Só que não foi em forma de carne, mas foi em espírito. Então, há algo de bom gerado em você pelo Espírito do Senhor para abençoar vidas. Não só Maria foi abençoada, mas ela, através de Jesus Cristo, abençoou muitas vidas. Não só você é abençoado quando nasce de novo, mas Deus está fazendo você nascer de novo para que outros também sejam. Aleluia. Glória a Deus. Principais lições. De tudo isso que a gente conversou, eu separei 3, podia separar mais, mas essas 3 eu queria que vocês entendessem. Ó. Primeira delas, aí dá até para o meu amigo Tiago botar na tela. Lição 1, dá para botar, Tiago? Deus está sempre trabalhando. Deus está sempre cumprindo suas promessas. Apesar das circunstâncias contrárias criadas por Satanás e pelos homens. Apesar dos nossos erros. Apesar do silêncio de Deus. Muitas vezes Deus fica em silêncio, não é? Nas nossas vidas. Deus continua trabalhando. Veja, havia uma aliança com Davi. Davi errou. Errou ou não errou? Errou. E muitos poderiam pensar que Deus, então, não iria mais cumprir aquela aliança que ele tinha com Davi. Silêncio de 400 anos. Deus esqueceu de nós. Nós estamos agora numa situação pior do que estávamos. Agora o Império Romano está massacrando a gente. Quem sabe que porque Davi pisou na bola e errou, Deus se arrependeu e não vai mandar mais o Messias. E Deus, apesar dos erros de Davi e dos outros homens, e ele colocou na descendência dele, apesar da prostituta, apesar da... que mais que tinha ali, além da prostituta? Um monte de coisa. Tamar é a que ela fez o incesto com o sogro. Apesar de Tamar, está ali a genealogia e Deus cumprindo e Jesus vindo, porque Deus permanece fiel mesmo quando nós não somos fiéis. Deus cumpre seus propósitos mesmo quando nós erramos. Eu errei, então Deus tirou tudo de mim. Não, irmão, não é assim. Isso pode acontecer se for uma promessa condicional. Mas quando Deus tem um propósito para a tua vida, quando Deus, por exemplo, com Davi, ele tinha uma aliança. Deus, quando faz uma aliança, Deus não é homem para que minta. Ele vai executar, ele vai cumprir a aliança, apesar dos teus erros. Apesar dos meus erros, Deus vai continuar trabalhando, Deus continua realizando seu plano, Deus continua cumprindo sua palavra, Deus continua fazendo milagres, para que a palavra dele se cumpra na tua vida. Aleluias! Deus cumpre sempre as promessas que ele fez. Então, muitas vezes, na minha caminhada, assim, poxa, eu pisei na bola aqui, eu errei, agora está tudo acabado. Você errou, meu irmão, você foi infiel, mas Deus permanece fiel. Ele vai cumprir o teu chamado que Ele colocou no teu coração. A obra que Ele iniciou na tua vida, Ele há de completar. Quando Ele gerou em você algo novo pelo Espírito, aquela obra, aquele propósito que Ele gerou, vai ser realizado no nome santo de Jesus. Ainda que haja período de silêncio, ainda que haja período de tribulação, ainda que haja período de dor, consequência dos nossos erros, mesmo assim, Ele vai fazer.
Quem pode dar um amém, dar um glória a Deus? Aleluia. 2, Jesus restaura vidas. A vinda de Jesus mostra Deus, mais uma vez, por amor, entrando na história do homem. Não é? Entrando na nossa história, para nos restaurar. O homem está perdido de novo. Só Deus para intervir, e só Deus para realizar essa obra de restauração. Então eu escrevi: a vinda de Jesus mostra Deus entrando na história da humanidade, para mudar a história da humanidade, para restaurar a humanidade. Amém? Como se aplica a mim? Assim é na minha vida. Jesus entrou na minha vida, nas nossas vidas. Para quê? Para mudar a nossa história e para restaurar a nossa vida. Jesus entrou para me salvar. Jesus entrou para me restaurar. Quem crê que Jesus entrou para restaurar cada um de nós? Para a gente ser transformado à imagem dele. Para que a gente volte a ter uma comunhão perfeita, né? Melhor com o Pai. Quem crê nisso? É uma promessa de Deus? Então, Ele vai cumprir. Lembra da lição 1? Ele vai cumprir, ainda que às vezes você erre. Ainda que às vezes você dê uma tropeçada. Se você se arrepender e voltar, Ele vai continuar fazendo a obra. A obra que o Espírito Santo iniciou em nossas vidas, Ele há de completar. Jesus não foi abortado. Vou falar sobre isso semana que vem. Perigo de aborto, cara. Estava quase tendo neném, pegou aquele burrinho, aquela mulinha, andou pra caramba, não é? Não é? Aquele calor danado, não é, irmão? E o neném está lá, né? Aquilo que o Espírito gera não é abortado na tua vida. Aquilo que Deus gera não será abortado. Com toda a oposição de Satanás que havia ali, com toda a oposição que possa haver na tua vida agora, tem dificuldade, você vai ter que andar no sol, no burrinho, mas o neném vai nascer, a obra vai ser realizada, a criança vai nascer, vai ser fortalecida, para a glória do Senhor. E só há um que pode impedir, se é que há alguém que possa impedir. Aí é uma discussão teológica. Mas se há alguém que possa impedir, é você mesmo. Satanás e a oposição dele não podem impedir aquilo que Deus colocou para a tua vida. Amém? Última lição do dia. Essa é bonita. Se você pegar Mateus, vamos voltar para Mateus 1? Eu nem li Mateus 1, né? Não precisa ler, né, irmão? Você sabe de cor. Vamos lá, olha só. 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Tá. Final. Achou-se grávida de quem? Do Espírito Santo. 18. José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, já vimos isso, deixou-a secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, o que eu vou fazer com essa moça? Eu não queria prejudicá-la. Eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber tua mulher, porque nela foi gerado é de quem? Já falamos sobre isso. Ela dará luz a um filho, e porás o nome de... Porque ele vai fazer o quê? Vai salvar o povo dos pecados. Amém. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o profeta... Olha aí de novo. Você vai ver várias vezes em Mateus. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. No caso, eu acho que é Isaías. Eis a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Vamos pular, depois eu volto. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo, hein? Aprende com José, tá? Faz como lhe ordena o anjo, tá? Uma coisa é entender a palavra do anjo. De novo, é a mesma coisa. Outra coisa é botar em prática. Deu trabalho para Zezinho. Deu trabalho para Zezinho. Voltar ao 23 para terminar. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. E ele será chamado pelo nome
Deus Emanuel. É a lição 3. Deus está conosco. Na visão natural que os homens têm, Deus está lá acima de nós. Na visão da lei, Deus é inimigo do homem. Quando erra, lá pau nele. Mas na visão do Evangelho, Deus está conosco. Deus está do nosso lado. Deus cuida de nós. Deus jamais vai se apartar. O Deus Emanuel, o Deus conosco, veio e veio para ficar. Veja que é lindo. Essa revelação, essa verdade muda as nossas vidas. O tipo de relacionamento que havia no Velho Testamento é totalmente mudado para esse novo, para essa intimidade, para o Abba Pai, para o Deus que cuida de mim, que Deus que está comigo. E veja como o Espírito Santo é maravilhoso quando ele inspira Mateus. Veja o último versículo de Mateus. Eis que estarei convosco todos os dias até... Mateus disse, o Deus conosco veio. Mas teve uma hora que ele subiu. E alguns poderiam pensar que o Deus conosco subiu. Não. A última coisa que o Deus conosco fala é assim, eu estou subindo, mas estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Eu continuo sendo Deus convosco, continuo sendo Deus Emanuel. Eu vou subir, mas o meu Espírito Santo vai ser liberado para ficar, vai ser o novo Paráclito, né? Vai ficar com vocês, cuidando de vocês, da mesma forma que eu cuidei de vocês nesses momentos aqui. Ele há de cuidar de vocês e Ele há de guiar cada um de vocês à verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Não fiquem atemorizados, porque eu subi. O Deus conosco continua, e Ele hoje está aqui. E aí, isso para mim é a diferença. Saber que Deus está aqui, quando 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei presente, em espírito. O Senhor está aqui. O Senhor, eu creio que está se alegrando, porque você veio hoje aqui para estudar a palavra dEle. Como essa verdade impacta a sua vida? Isso é uma coisa para você refletir durante a semana que vem. E compartilhar nos grupos. E eu deixei, quase acabando na hora, como eu prometi. E eu vou deixar essa pergunta, com essas lições, e mais algumas perguntas, para que você possa refletir e compartilhar, quando você se encontrar com pessoas. E talvez Deus coloque pessoas que você não espera, às vezes no ônibus. Você compartilhar uma verdade dessa. Deus está aqui, Deus é Deus conosco. Ele está do teu lado, não existe não. Ele vai continuar fazendo a obra, não é? Vamos lá, perguntas. Primeiro, essa. Como essa verdade do Deus conosco impacta a sua vida? É de novo, eu saber e eu viver. Uma coisa é eu saber do Deus conosco. Quem sabe que é o Deus Emanuel e Ele está aqui? Outra coisa é viver baseado nessa verdade, de que Ele está comigo. Veja como nós estamos distantes do aplicar. Todo mundo sabe que Deus está conosco. Mas quase ninguém vive como se Ele estivesse. Com o Deus que ama, que subiu naquela cruz por nós.
Qualquer má notícia, meu coração fica assim, que isso? Diga para o seu irmão, Deus está aqui agora conosco, pode dizer para o seu irmão. Eu vou deixar agora outras perguntas para vocês, mais de texto só para... Genealogia. Já falei, mas você pode recordar. O fato de Raabe, uma pecadora, ser incluída na genealogia, o que nos ensina? O fato de Ruth, uma estrangeira, ser incluída, o que nos ensina? 1 Timóteo 1,4 nos ensina a respeito de genealogia. O que diz o livro de Tito a respeito de genealogia? Veja o capítulo 3. Quem tem chave bíblica, procure genealogia. Tito, você vai achar o que diz. 2. Quais as qualificações de Jesus apontadas por Mateus no capítulo 1 que o qualificam como Messias? Chuta aí, irmão. Nenhuma? Hã? A Senhora de Virgem Maria, descendente de... Três. Por que no livro de Mateus temos repetidas vezes para que se cumprisse o que disse o profeta, como em Mateus 1,22? Ah, não, isso é para... vai. Agora, qual o ensinamento ou versículo que mais tocou a sua vida nesta aula? E eu fui feliz quando escrevi nessa aula. É nesse capítulo, que você vai estudar durante a semana. Deus quer falar com você. Você lê, pega teu caderninho, lê, pede ao Senhor, Senhor, fala comigo através da tua palavra. 5. A gravidez de Maria foi gerada pelo Espírito. Cristo em Maria, gerada pelo Espírito. Algo de Deus gerado em Maria para abençoar vidas. Maria foi abençoada e outros também foram abençoados. Faça um paralelo do nascimento de Jesus em Maria e do nascimento de Jesus em cada cristão. É obra de quem? O que seria nascer de novo? Você já nasceu de novo? O que você precisa para nascer de novo? O que você está esperando para nascer de novo? Estou quase te empurrando para nascer de novo. Estou quase fazendo parto aqui. Se você nasceu de novo, então há algo bom em você gerado por Deus para abençoar vidas. Como deixar que essas bênçãos fluam através da sua vida? Como? Explique melhor. E lá no grupo, orem uns pelos outros e deixem que as bênçãos fluam. Deixe o rio de água viva que flui do interior de cada um de vocês fluir e tocar vidas. E a próxima aula. Durante a semana, por favor, faça o seu devocional. Aquele que tem experiência em jejum, um dia na semana. Pastor Carlos estava pregando domingo de manhã, eu vim assistir sobre a mesa do mundo, né? E na hora que eu vou estabelecer um jejum mais para frente no curso. No finalzinho vamos ter 3 semanas de jejum. Mas você já pode desde já ir abrindo mão da mesa desse mundo. Eu até brinco muito com o Ivanildo. É muito bom para o Ivanildo que o Vasco já tenha caído na segunda, que ele não vai nem assistir o jogo do Vasco de quarta-feira. Ele vai chegar em casa e vai ler Mateus. Eu estou brincando, mas é isso aí. Quer dizer, a gente tentar diminuir um pouco o tempo que nós estamos dedicando às coisas desse mundo e tentar ganhar um pouquinho mais de tempo para estudar a palavra. Vamos aproveitar, porque isso que aconteceu hoje aqui, olha para o teu lado, irmão. Olha quanta gente tem aí. Sabe o que segue significando? Deus está na frente, porque... O que você está fazendo? Deus está na frente. Ah, quer tirar foto da gente? Olha lá, olhe para lá. Eu vou abaixar a cabeça aqui, fingindo que estou estudando aqui. Sou um estudioso. Então, reflete sobre o 1, essas perguntas nos grupos, quem está em grupo. Discute o que foi aprendido no 1, traz outras dúvidas. No final da semana, quinta e sexta, começa a ler o 2 e o 3. Eu não estou em grupo. Pega uma pessoa, compartilha. Deus vai colocar alguém que vai
ter que ouvir que Deus está conosco, ou que apesar de Deus estar silencioso na tua vida, Ele está trabalhando, operando, Ele vai cumprir a promessa. Deus vai te usar, irmão. Quem crê nisso? Então fica de pé. Não, vou terminar agora. Alguém tem uma pergunta assim muito importante? Não. O Espírito falou aqui não. Não tem. Dá a mão para o seu irmão do lado. O e-mail, o Rafael já tem o endereço do e-mail, irmão? Rafael está aí? Já tem endereço? Poxa, ainda não tem. Vai ter na segunda aula. Nós estamos montando o endereço ainda. Aí todos, amanhã, pastor Carlos, imagina amanhã na consagração, todo mundo rindo assim. Amém? Eu gostei do amém, ouvi um amém. Deus é bom, não estou sozinho. Então vamos agradecer o Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade. É bom saber que o Senhor está à frente. E é bom saber que o teu Espírito nos trouxe, Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra viva. Agora é o nosso desafio, aplicar. Ajuda, Senhor, a que cada um entenda que verdadeiramente Emanuel está conosco. Hoje, nessa sexta, amanhã, meu irmão, no sábado, eu não sei o teu desafio, mas Emanuel, Ele está contigo. Você precisa crer que é a palavra viva do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra, Deus. Então, Pai, abençoa os teus filhos. Pai, hoje a casa está cheia. Mas esse Espírito, meu irmão, que te trouxe hoje, aí a tua parte, toca, Senhor, que o teu filho possa pedir no íntimo do coração, para que ele venha na próxima. Senhor, para que não seja só o primeiro dia, Senhor. Não, Senhor, nós queremos uma sequência, porque nós queremos viver e praticar a palavra do Senhor. Ajuda a cada um desses teus filhos, Senhor, a compartilhar, a passar no trabalho, em casa, Pai, na vizinhança, Pai, faz cada um de nós, Pai, pescadores. Assim como tu falou, ide, meu irmão, a ferramenta está nas nossas mãos. Agora é hora de compartilhar. Esse Emanuel, muita gente aí fora precisa ouvir que existe o Emanuel, um Deus conosco. Pai, leva os teus filhos em paz, coberto com a tua unção, coberto com o teu sangue. Dá uma noite de paz e de vitória. E nós oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.